E se eu te dissesse que existem relatos na Bíblia que desafiam não apenas a lógica, mas também a ciência moderna? Histórias que atravessaram milhares de anos, que continuam sendo estudadas, debatidas, questionadas. E mesmo assim, permanecem sem uma resposta definitiva. Hoje, você vai mergulhar em 7 mistérios da Bíblia que até hoje intrigam estudiosos, cientistas e pessoas de fé no mundo inteiro. Mas atenção! Esse vídeo não é apenas sobre curiosidade. É sobre refletir sobre algo muito maior do que nós. Fica até o final, porque o último mistério pode mexer com a sua forma de enxergar a realidade. Mistério 1. Enoque, o homem que não morreu. A Bíblia relata algo completamente fora do comum. Enoque andou com Deus, e simplesmente deixou de existir na terra. Não houve morte. Não houve corpo. Não houve explicação. Ele foi levado. Mas o que isso significa? Em um mundo onde todos seguem o ciclo natural da vida, nascimento e morte, Enoque rompe esse padrão. Alguns estudiosos acreditam que isso representa um nível extremo de santidade e comunhão com Deus, algo tão profundo que ultrapassou a própria existência física. Outros interpretam como um sinal profético, apontando para eventos futuros, como o arrebatamento. Mas existe uma questão ainda mais intrigante. Por que ele? Entre tantas pessoas, por que apenas Enoque teve esse destino? Esse mistério levanta uma reflexão poderosa. Será que existe um nível de conexão espiritual que ainda não compreendemos? Mistério 2. A abertura do mar. O povo estava encurralado. De um lado, o mar. Do outro, um exército pronto para atacar. E então, Moisés levanta o cajado, e o impossível acontece. O mar se abre. Não foi um simples recuo de água. Foi uma passagem completa, permitindo que milhares atravessassem em terra seca. A ciência já tentou explicar esse evento. Alguns sugerem fenômenos naturais raros, como ventos extremamente fortes capazes de empurrar a água temporariamente. Mas há um detalhe que complica tudo. O tempo exato. A precisão do momento. E o fato de as águas voltarem exatamente quando os inimigos estavam no meio. Isso levanta uma questão que permanece sem resposta. Foi coincidência ou intervenção divina? Mistério 3. A sarça que não se consome. Imagine presenciar uma planta em chamas, que não queima, não se destrói, não se apaga. Ela simplesmente permanece. E no meio desse fenômeno, uma voz. Esse não é apenas um evento sobrenatural. É um momento de revelação direta. A sarça ardente simboliza algo profundo. Um fogo que não destrói, mas transforma. Mas, olhando de forma racional, como algo pode sustentar fogo sem ser consumido? Até hoje, não existe explicação científica para esse tipo de fenômeno. Isso faz desse evento um dos maiores símbolos do encontro entre o natural e o sobrenatural. Mistério 4. As visões de Ezequiel. O profeta descreve algo que parece saído de outro mundo. Rodas que giram dentro de outras rodas. Criaturas com múltiplas faces. Luzes intensas e movimentos precisos. A descrição é tão detalhada que muitos, hoje, associam isso a algo tecnológico. Mas precisamos lembrar. Ezequiel viveu em uma época onde não existia referência para esse tipo de visão. Então surge o questionamento. Ele estava vendo algo espiritual? Ou tentando descrever algo que não conseguia compreender? Esse mistério abre espaço para interpretações profundas. E até hoje, continua sendo um dos textos mais debatidos da Bíblia. Mistério 5. A Arca da Aliança. Um objeto cercado de poder, temor e respeito. A Arca da Aliança não era apenas simbólica. Ela representava a presença de Deus. Relatos dizem que cidades foram conquistadas por causa dela. Inimigos foram derrotados. E até pessoas morreram ao tocá-la de forma indevida. Mas então, ela desaparece. Simplesmente some da história. Nenhum registro claro. Nenhuma confirmação. Ao longo dos anos, surgiram teorias. Escondida em algum lugar secreto. Destruída. Ou protegida até hoje. Mas a verdade é que ninguém sabe. E isso levanta uma pergunta fascinante. Um objeto com tanto poder poderia realmente desaparecer sem deixar rastros? Mistério 6. O Apocalipse. Poucos textos são tão enigmáticos quanto o Apocalipse. Ele fala de guerras, eventos cósmicos, criaturas simbólicas, julgamentos finais. Mas tudo é descrito de forma simbólica.
Isso faz com que cada geração tente interpretar de acordo com seu tempo. Alguns acreditam que já estamos vivendo esses eventos. Outros dizem que ainda estão por vir. E há quem veja como algo totalmente espiritual. O grande mistério é: o Apocalipse é uma previsão literal do futuro, ou uma mensagem simbólica? Talvez a resposta esteja além da compreensão humana. Cruz Mistério 7. Os milagres. Cegos voltaram a enxergar. Paralíticos andaram. Mortos ressuscitaram. Esses relatos não são apenas impressionantes. Eles desafiam completamente as leis naturais. A ciência moderna não consegue replicar esses acontecimentos. E isso levanta questionamentos. Foram eventos literais? Foram interpretações espirituais? Ou algo que simplesmente está além da ciência? Independentemente da resposta, esses milagres tiveram um impacto gigantesco na história da humanidade. Talvez o maior mistério da Bíblia não seja o que aconteceu, mas o fato de que ela continua viva, mesmo após milhares de anos. Ela ainda fala, ela ainda transforma, ela ainda provoca perguntas profundas. E talvez o verdadeiro mistério não esteja em entender tudo, mas em perceber que nem tudo precisa ser explicado para ser real.